Oi, gente! Como vocês estão? Que saudade de poder gravar os vídeos pro Alfabetizando. Aconteceram milhares de coisas, mas agora estamos de volta. Bom, vamos ao que interessa. E hoje eu vim contar a história de um dos principais líderes contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King foi um ativista que lutava pela igualdade civil entre brancos e negros. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta. Tanto seu pai quanto seu avô eram pastores da Igreja Batista e King resolveu seguir o mesmo caminho. Desde a sua infância e adolescência, já vivenciava o segregacionismo racial, que era aquela divisão entre brancos e negros, Os serviços para os brancos eram sempre melhores e para os negros sucateados. Formou-se em Sociologia e fez doutorado em Teologia Sistemática. Como pastor, ele serviu em uma igreja em Montgomery, que é a capital do estado de Alabama. Além de pastor, ele também se engajou na luta pela igualdade racial. Em 1955, ele foi um dos líderes do boicote aos ônibus da cidade de Montgomery. Bora abrir um parênteses aqui. Rosa Parks foi uma ativista dos direitos civis e ela foi presa por se recusar a dar lugar a um homem branco no ônibus. Naquela época, lei de segregação racial imperando, os negros tinham que sentar no fundo dos ônibus. E se todos os lugares estivessem cheios, o negro que estivesse sentado, ele tinha que se levantar para dar lugar para o branco. E Rosa Parks falou o quê? Não. Por mais de um ano, King e outros ativistas boicotaram os ônibus da cidade. Isso gerou um prejuízo gigantesco para as empresas. Resultado, a Suprema Corte proibiu a segregação racial no transporte público de Montgomery. No ano seguinte, Martin Luther King ajuda a fundar a Conferência de Liderança Cristã no Sul, formado por igrejas e sacerdotes negros. King era o líder e ele tinha como objetivo acabar com a segregação racial por meio de manifestações e boicotes pacíficos. O King ele tinha uma filosofia de não violência, inspirado aí nas ideias de Gandhi e também aí nas ideias cristãs de amor e respeito ao próximo. Isso não agradou uma galera que era um pouco mais extremista, como com X, The Black Panther Party. No início da década de 60, estourou aí vários protestos organizados por Luther King. Em uma dessas manifestações, a polícia foi extremamente violenta com cachorros, jatos de água e King foi preso. E da prisão, ele escreveu a famosa Carta de Birmingham, que ficou super famosa, inclusive tem o livro. Em 28 de agosto de 1963, aconteceu a Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, onde King fez o seu famoso discurso. I have a dream. Em frente a uma plateia de mais de 200 mil pessoas, King defendeu a liberdade, igualdade e o fim da marginalização dos negros. Após seu discurso, King foi nomeado o Homem do Ano de 1963 pela revista Time. E aos 35 anos, ele foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. A marcha colocou mais pressão para que o governo levasse as questões de direitos civis ao Congresso. E foi aprovada a Lei dos Direitos Civis, que previa igualdade ampla no campo nacional. As manifestações continuaram e foi aprovada a Lei dos Direitos de Voto, que abolia os exames que impediam a população negra de votar. Luther King também foi contrário à Guerra do Vietnã. Tem um filme excelente que conta melhor como foi essa guerra, mas resumidamente, os Estados Unidos, como sempre, se metendo onde não é chamado, levou mó galera, um exército gigantesco, muitos deles morreram, outros voltaram mutilados. Os Estados Unidos investiu um armamento bélico pesado, inclusive armas químicas, e isso começou a pegar muito mal, porque os próprios americanos estavam cansados dessa situação, do tipo, estão mandando nossos jovens pra morrer, e pra quê? Pra lutar por uma guerra que nem é nossa. Enfim, repercutiu muito mal, tiveram diversas manifestações nos Estados Unidos contrários a essa guerra.
No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi morto, aos 39 anos, enquanto se preparava para mais uma marcha civil. Até hoje não se sabe ao certo quem era o autor do assassinato, mas a família de King e muitos americanos desconfiam que estavam envolvidos aí o governo, a máfia, o FBI. Após sua morte, Luther King foi homenageado com a Medalha Presidencial da Liberdade e Medalha de Ouro do Congresso americano. O dia do nascimento de Martin Luther King é considerado feriado em todos os Estados Unidos. Bom, galera, é isso. Mais uma vez, assim como Martin Luther King e tantos outros ativistas foram vistos e são vistos como inimigos do governo por quererem igualdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de curtir, compartilhar, salvar esse vídeo e até a próxima.